Alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão, porque começa hoje à tarde a 17ª rodada. Começa nesse sábado, só termina na quarta-feira, com jogos no sábado, na terça e também na quarta-feira da próxima semana. Bahia e Cuiabá, Cruzeiro e Bragantino são os jogos da tarde desse sábado, começando os dois jogos a partir das 4 horas da tarde. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vou mostrar onde o seu time pode terminar a rodada, esta 17ª rodada, que não vai ter com certeza dois jogos: Internacional e Flamengo, e também Fluminense e Atlético Paranaense. Por quê? O Inter e o Atlético Paranaense estão envolvidos nas decisões da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. O Inter jogando hoje à tarde em Caxias contra a equipe do Juventude pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense também esta tarde em Curitiba contra o Ipiranga, igualmente pela Copa do Brasil. E na semana que vem os dois, Colorado e Furacão, tem os jogos de ida pela repescagem da Copa Sul-Americana. Vamos lá então, classificação do Campeonato Brasileiro, que pode mudar com os jogos desse sábado. Estão marcados aqui, ó: Bahia, Cruzeiro, Bragantino e Cuiabá, que entram em campo neste sábado a partir das 4 horas da tarde. Só uma questão pode mudar nesse sábado, só uma. Nada mais. É o Bahia vencendo por 6. Atenção, tem que vencer por 6. Meia dúzia a 0, ou 7-1, 8-2, não importa. Diferença de 6 gols. Se o Bahia vencer por 6 gols, assume, pelo menos provisoriamente neste sábado, a liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Vencendo vai a 33 pontos e 10 vitórias. O problema é que o Bahia tem saldo 7, contra saldo 13 de Botafogo e Palmeiras. Se o Bahia, por exemplo, pessoal, vencer por 5 gols de diferença, vai a saldo 12. Palmeiras e Botafogo tem saldo 13. Tem que vencer por 6 gols de diferença. Digamos, Bahia 6, Cuiabá 0. Bahia vai a 33 pontos, 10 vitórias, saldo 13, empatando em saldo com Botafogo e Palmeiras, mas vai ter 32 gols contra 27 do Botafogo, 25 do Palmeiras. Então, a única questão que pode mudar esta tarde de sábado no Campeonato Brasileiro é o Bahia vencendo por 6 ou mais gols de diferença, assumir a liderança. O resto não muda nada. Por quê? O que pode acontecer é o Bahia ganhar por 1-0 e passar o Flamengo. Mas tudo bem, mas vai permanecer no G4. O Flamengo, por exemplo, que não joga na rodada, jogaria contra o Inter, o jogo foi adiado. O Flamengo, na pior das hipóteses, se o Bahia ganhar o jogo, por exemplo, se o Bahia ganhar o jogo do Cuiabá, no máximo o Flamengo vai ficar em quarto lugar. Então, ou seja, perde uma posição, mas termina a rodada no G4. Então não vai mudar nada praticamente. Se o Cruzeiro vencer o Bragantino, o que muda? O Cruzeiro passa São Paulo. Só isso. Não tem como entrar no G4. O Cruzeiro tem 26, no máximo vai a 29. Então nem alcança o Bahia. Digamos, o Bahia perca para o Cuiabá, o Cruzeiro vence o Bragantino, não passa o Bahia. Então o Bahia vai ficar no G4, isso é certo. O Cruzeiro vai ficar no G6, isso é certo. O Bragantino não tem como entrar no G6, porque se o Bragantino vencer o Cruzeiro vai a 25. O Cruzeiro já tem 26, então o Bragantino não entra no G6 e o Cuiabá, perdendo para o Bahia, não entra no Z4. Tem 14 pontos contra 12 do Corinthians. Então a única coisa que pode mudar na rodada na rodada que eu digo no jogo de sábado, nos jogos de sábado, o Bahia vencendo por 6-0, assumindo a liderança. Ou então vencendo o jogo, passando o Flamengo, e o Cruzeiro vencendo o seu jogo, e ultrapassando aqui o São Paulo. Mas Bahia não sai do G4, pelo menos nesse sábado. O Cruzeiro não entra no G4, Bragantino não entra no G6 e o Cuiabá não entra no Z4. Flamengo não joga na rodada, teve jogo contra o Inter adiado. O máximo que pode acontecer com o Flamengo é o Bahia vencendo o Cuiabá, ultrapassar o Flamengo termina na 4ª posição a rodada, então perde uma posição. No máximo pode perder uma posição o Flamengo de 3º para 4º colocado. O Atlético Paranaense tem 25 pontos, não joga na rodada, perfeito? Se o Bragantino vence por 2 gols de diferença, o Cruzeiro ultrapassa o Atlético Paranaense. Então o Furacão, na pior das hipóteses, se é tudo errado na rodada, ele não jogando, vai ficar em 9º lugar. Perde uma posição para o Bragantino. O Inter não joga na rodada. Dando tudo errado na rodada, pode perder 2 posições. Uma para o Juventude, que vai jogar na rodada ainda na terça-feira, outra para o Criciúma, que também joga na rodada. Então o Inter pode, na pior das hipóteses, não jogando na rodada, cair para a 14ª posição. E o Cuiabá é importante, pessoal. Se o Cuiabá, por exemplo, vencer o Bahia em Salvador, já é certo que ele não termina a rodada
não tem como entrar na zona de rebaixamento, e mais do que isso, fica fechada a zona de rebaixamento. Se o Cuiabá vencer o Bahia, esta tarde lá em Salvador, fecha o Z4 na rodada. Por quê? Se o Cuiabá vence, vai 17, beleza? Corinthians, se vencer o seu jogo na rodada, vai a 15 pontos e 3 vitórias. O Vitória já tem 15 pontos e 4 vitórias. Então, se o Cuiabá vencer o Bahia em Salvador, está fechado o G4 com Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. O Flu não joga na rodada. Isso é importante ressaltar. Se o Cuiabá empatar com o Bahia, vai a 15 pontos e 3 vitórias. Poderá ser ultrapassado pelo Corinthians na rodada ainda, só pelo Corinthians. Por quê? O Corinthians vencendo vai 15 pontos e 3 vitórias, tem saldo menos 10. O problema aqui é o saldo, ó, do Coringão. Para vocês verem como a situação do pessoal de baixo tá realmente difícil. Tirando o Grêmio aqui, que tem 2 jogos atrasados, Corinthians, Atlético Goianiense e Fluminense, que já tem 16 jogos disputados, aqui a situação está terrível. Então o Cuiabá é o seguinte, atenção pessoal do Cuiabá, se o Cuiabá não perder para o Bahia, se o Cuiabá empatar pelo menos o jogo com o Bahia, só vai perder, ou só vai entrar no Z4, na zona de rebaixamento, na rodada, se o Corinthians, atenção aqui ó, vencer por 6 gols de diferença. Então o Cuiabá, acho que o Cuiabá vai jogar pelo empate hoje lá em Salvador. Claro, ninguém joga pelo empate, tenta vencer, mas o empate é bom resultado pro Cuiabá, ruim pro Bahia. Né? Porque o Bahia tá tentando subir ainda mais na tabela aí. Se o Bahia pelo menos vencer por 1-0, vai a 33 pontos, igual em pontos com o Botafogo e também com o Palmeiras. Não poderá ser líder no final da rodada, porque na quarta-feira tem Botafogo e Palmeiras. Um dos dois com certeza, né? Pelo menos um dos dois vai ficar na frente do Bahia. Bahia, se vencer por 6-0 hoje, assume no sábado a liderança e perde a liderança na quarta-feira ou para Botafogo ou para o Palmeiras. Vamos lá então, pessoal, ó. Bahia e Cuiabá, daqui a pouco 4 da tarde. Cruzeiro e Bragantino também às 4. Aí na terça-feira tem 7 da noite Juventude e Atlético Mineiro, 9 da noite Corinthians e Criciúma. Então, se o Cuiabá pelo menos empatar com o Bahia hoje, o Cuiabá empata com o Bahia, para o Corinthians sair da zona de rebaixamento, na quarta-feira vai ter que vencer o Criciúma por 6 gols de diferença. Quarta-feira tem 7 da noite, Atlético Goianiense e Vasco, 8 horas, São Paulo e Grêmio, 9h30, Botafogo e Palmeiras, 9h30 também, Fortaleza e Vitória. Confirmando, Inter e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, jogos adiados porque Inter e Furacão, Colorado e Furacão estão envolvidos na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. É isso aí então, à noite eu volto para fazer um balanço dos jogos aí entre Bahia e Cuiabá, também Cruzeiro e Bragantino. Fui! Tchau!